Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse evento que o IPOG está promovendo, né, em função das solicitações de estudantes do curso de especialização em avaliação psicológica, no sentido de instrumentalizar o seu trabalho, as suas ações nesse momento em que se encontra o, toda a população do Rio Grande do Sul. Tá? Um evento decorrente de fortes chuvas e que tem, então, impactado a vida de muita gente, inclusive com repercussões no nosso país. Então, nesse sentido, nós estamos aqui, então, como uma forma de contribuir para a formação profissional, a capacitação profissional, e assim que nós possamos prestar, então, serviços e ações qualificadas no âmbito da psicologia. Eu agradeço, então, ao IPOG pelo convite para participar, então, desse evento, tá certo? Apresentando como a psicologia ambiental e a psicologia positiva podem colaborar. E, nesse sentido, já contextualizando o porquê de psicologia ambiental e psicologia positiva, isso, em parte, tem a ver com a minha própria formação profissional e acadêmica. O meu doutorado foi realizado dentro de um laboratório de psicologia ambiental na Universidade de Brasília, o LPA, como a gente chama, e lá o laboratório desenvolve estudos sobre diversos aspectos das relações que as pessoas têm com seus ambientes. E, então, a minha formação em psicologia ambiental tem a ver, então, com o doutorado e também desde a minha trajetória dentro da graduação. Em relação à psicologia positiva, eu tenho me dedicado a estudá-la nos últimos anos, no sentido de entender mais sobre as forças humanas. A psicologia tem se concentrado em aspectos muito mais das emoções negativas, como estresse, ansiedade, depressão. E então eu tenho me dedicado também a entender as forças e as virtudes humanas, especialmente no que diz respeito à saúde mental no ensino superior. Então, quais são as forças humanas que podem estar relacionadas, né, à qualidade de vida, à saúde mental de universitários? E, nesse sentido, então, buscando aplicar conhecimentos de psicologia ambiental e psicologia positiva dentro dos acontecimentos das emergências e dos desastres. Então, essa é, portanto, a ideia que vai nortear essa exposição, que tem a ver com a minha própria trajetória profissional e acadêmica, na expectativa de oferecer insights, ideias, reflexões e ferramentas para que os profissionais possam utilizar-se, tá certo? Ferramentas essas empiricamente fundamentadas, né? Então, eu discorrerei sobre esses aspectos, fundamentando-me, né, na literatura da psicologia ambiental, da psicologia positiva e na literatura também das emergências e dos desastres. Então, a agenda para este momento, este nosso encontro, ela vai abarcar três tópicos. Inicialmente, eu abordarei a psicologia ambiental, estabelecendo uma definição de psicologia ambiental e como essa definição pode nos ajudar a entender esse evento que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com as fortes chuvas e os seus impactos nas pessoas, nas comunidades. Em seguida, eu vou apresentar a psicologia positiva
também a definição, foco da psicologia positiva e quais são os construtos, conceitos psicológicos que a psicologia tem estudado, desenvolvido, teorizado, no sentido, então, de pensarmos como as forças humanas podem ser úteis para apoiar, então, as intervenções que serão feitas nessas pessoas, nos grupos, nas comunidades no Rio Grande do Sul. E, encerrando a exposição, eu apresentarei princípios de intervenção em traumas de massa, apoiando-me, então, em revisões de literatura que dão evidências empíricas sobre essas intervenções, esse tipo de intervenção, e eu abordarei, portanto, 5 princípios. Primeiramente, cabe destacar o que é psicologia ambiental e a relação da psicologia ambiental com esses eventos que ocorrem no Rio Grande do Sul, de fortes chuvas e que pode ser considerado como um desastre ambiental. Frequentemente, na psicologia, a psicologia busca trazer explicações dos fenômenos que acontecem consigo, na relação com os outros, a partir do que está dentro das pessoas. Conceitos, por exemplo, como de inteligência, personalidade, atitudes, valores, conceitos que estão dentro das pessoas, processos mentais. E, nesse sentido, as explicações para os fenômenos dizem respeito a conceitos que estão dentro das pessoas. A psicologia ambiental busca ampliar essa perspectiva, né, estudando as relações que o indivíduo mantém com seus espaços. Então, o comportamento humano e os processos psicológicos subjacentes, eles são produzidos, influenciados pelo nosso ambiente ao redor. Seja ele um ambiente físico, seja ele um ambiente natural, seja ele um ambiente construído. Então, nesse sentido, a psicologia ambiental, ela enfoca a relação recíproca entre os indivíduos e os espaços. Essas relações recíprocas são analisadas do ponto de vista não só individual, ou seja, como o indivíduo transforma o seu ambiente e como o ambiente transforma o indivíduo, mas também na dimensão social, ou seja, como coletivamente os indivíduos impactam o ambiente e como o ambiente impacta esses indivíduos. Especialmente se a gente considerar que os indivíduos, as pessoas e os ambientes estão em constante mudança. E, nesse sentido, tais mudanças vão repercutir reciprocamente um no outro. Por essa definição, a gente consegue perceber esse evento climático que ocorre no Rio Grande do Sul sobre um prisma que é não só quando o indivíduo, o fenômeno ambiental provoca as reações no indivíduo, né? Mas há que se pensar que esse fenômeno ambiental também foi provocado pela dimensão humana. Se nós pensarmos, então, nas mudanças climáticas, que são intensificadas pela ação humana, pela ação degradante humana. Tá? Então, nesse sentido, os indivíduos impactam o ambiente e o ambiente impacta esses indivíduos. E aí a psicologia ambiental busca operacionalizar isso a partir de um conjunto de conceitos, princípios e teorias para tentar entender a natureza dessa relação. E aí, então,
conceitos como o comportamento pró-ambiental, que são aqueles comportamentos em prol do meio ambiente, de ajuda ao meio ambiente, e também os hábitos, aqueles comportamentos automáticos que acontecem, né, cotidianamente e que nós não pensamos tanto ou não deliberamos a respeito do que fazer. Então, os hábitos podem ser considerados, quando os hábitos são saudáveis, ou são hábitos em prol do meio ambiente, ou são em prol da saúde, são elementos protetivos. Porém, os hábitos de degradação, os hábitos não saudáveis, eles podem ser barreiras à mudança de comportamento. E é isso que, de fato, relatórios internacionais, como o da Associação Americana de Psicologia, da sua força-tarefa em mudanças climáticas, colocam os hábitos como barreiras a mudanças comportamentais em prol do meio ambiente. E um outro conceito que pode ilustrar o entendimento de como a psicologia ambiental operacionaliza essas questões é o apego ao lugar. Ou seja, o vínculo que nós construímos com aquele espaço físico em que nós vivemos e que pode ter variadas dimensões ou escalas. Uma casa, né, a nossa residência, a moradia, a rua, o bairro, né, a cidade. Então, esse apego ao lugar pode ter múltiplas dimensões. E esses vínculos afetivos que são formados, que nós formamos, nós e a comunidade, nós formamos em relação aos nossos ambientes, vão, então, explicar alguns dos nossos comportamentos, inclusive aqueles comportamentos de risco, como no caso das moradias que se encontram em regiões que podem ser em regiões frágeis, em regiões de alto risco para deslizamentos. Nós temos estudos nacionais e internacionais, por exemplo, que tentam explicar essas moradias, a permanência nessas moradias, além de ser um lugar de risco, que vão além, essas explicações que vão além da dimensão socioeconômica, uma pobreza, não ter a condição de morar em outro lugar, mas vão também pela o afeto que você tem com aquele lugar. Quer dizer, o sujeito foi criado ali, família mora ali, aquela moradia fica perto de uma série de equipamentos urbanos. Então, a pessoa, os grupos, se identificam com aquele lugar. Então, esse apego, esse vínculo afetivo pode tornar-se, inclusive, elementos identitários, como a identidade de lugar, ou seja, aquele lugar constitui as pessoas. Nesse sentido, fica compreensível o fato de as pessoas que enfrentam essa situação de calamidade decorrente de chuvas no Rio Grande do Sul, ela é, então, bastante disruptiva, ou seja, ela impacta a vida das pessoas, dos grupos, das comunidades, das instituições, de forma bastante intensa, bastante abruptas, impedindo, portanto, que as pessoas manifestem seus comportamentos habituais, a sua rotina, então se vê impedida de trabalho, de escola, de lazer, o funcionamento familiar, o funcionamento da comunidade, o funcionamento das instituições. Todos os padrões e as rotinas habituais que as pessoas faziam sem pensar no automatismo, elas se veem, portanto, rompidas muito abruptamente. Então, imagine você, de uma hora para outra, perder toda a sua rotina. Essa rotina é essa
que nos traz estabilidade, previsibilidade, que organiza o nosso funcionamento, inclusive psicológico, né? E então, muitas cidades foram completamente, muitos bairros ou cidades foram completamente destruídos, casas destruídas. Então, como é que fica essa dimensão emocional, né, decorrente desse rompimento de laços muito abruptamente, né? Então, fica compreensível, então, todo o sofrimento que nós estamos assistindo. No meu caso, que falo do Rio Grande do Norte, na televisão, nos telejornais, por relatos de companheiros, e que tanto nos sensibiliza para estarmos aqui, desde o Rio Grande do Norte, colaborando com os colegas, com os amigos do Rio Grande do Sul. Então, a psicologia ambiental, a gente poderia estabelecer vários marcadores para estabelecer o início. Eu escolhi aqui os anos 60, com a intensificação dos estudos que trataram de questões ambientais. Então, a pauta da sustentabilidade, da poluição, da escassez de energia, de edifícios que são inadequados para as pessoas viverem, né? Isso vai dar acesso a outras discussões, como as mudanças climáticas, que foram pauta nos anos 90, na Rio 92. E, de lá para cá, essa pauta tem sido intensificada e bastante controvertida num embate entre ciência, né, e as crenças das pessoas sobre se existem ou não as mudanças climáticas. E para a ciência, essas mudanças climáticas elas existem e vêm cada vez mais se intensificando decorrente da influência humana, né, no seu próprio ambiente. E então, em parte, o que nós experienciamos, além das mudanças naturais do globo, a intensificação delas, nós temos então como reflexo. E a psicologia ambiental, ela busca então estudar esses comportamentos das relações pessoa-ambiente por distintos métodos e então buscando estudar no campo muito mais do que no laboratório. Então é mais fácil você encontrar um psicólogo ambiental no campo, no mundo real. E então, por meio de múltiplos métodos, né, que nós denominamos o multimétodos. E aí a utilização de questionários, de entrevistas, de escalas, experimentos de campo, diversas metodologias que compõem, então, um arsenal complexo para entender as relações que acontecem no mundo real. Então, a psicologia ambiental, em suma, identifica as pessoas e o seu ambiente como uma entidade holística, como um todo integrado, e não em separado. Estuda, então, os ambientes cotidianos onde as ações acontecem, trabalhando com outras disciplinas, como a arquitetura, a engenharia, o planejamento urbano, e reconhece que os indivíduos lidam ativamente e compõem os seus ambientes, e não apenas respondem de maneira passiva. E, nessa perspectiva, a ideia é melhorar o ambiente construído e como nós administramos os nossos recursos naturais. Considerando, então, essa primeira parte do que é a psicologia positiva, o que é a psicologia ambiental, cujo foco é a relação pessoa-ambiente, ela permite entendermos as consequências psicológicas e sociais dessa ruptura abrupta com as relações que acontecem
nos espaços, né? E então, compreensível o sofrimento e a dor dos nossos companheiros, nossos amigos do Rio Grande do Sul. Neste segundo momento, eu passo agora para a psicologia positiva. E o que é psicologia positiva? A psicologia positiva pode ser caracterizada como um movimento científico. Um movimento científico que começa nos anos 2000, na verdade, que começa a se expressar mais fortemente nos anos 2000 por meio de uma série de publicações. E, nesse sentido, o movimento se expande internacionalmente e chega no Brasil, conforme destacarei em breve. E ela busca entender e promover os aspectos positivos da experiência humana, ou seja, é o estudo do que faz a vida valer a pena. Estudando as emoções positivas, as forças e virtudes pessoais, as forças do caráter, como a resiliência, a gratidão, o otimismo, o engajamento, dentre outros fenômenos psicológicos. Como poderiam, como poderíamos também adicionar a resiliência, a espiritualidade, dentre outros. Então, são forças humanas que, então, precisam ser objetos de estudo da psicologia. A reivindicação do movimento é que a psicologia dedicou-se, por muito tempo, a compreender os problemas humanos, né? Estresse, ansiedade, depressão, as psicopatologias, né? Os transtornos mentais. E, ao longo do tempo, parece que nós desaprendemos, né, a estudar as forças humanas, ao ponto que, quando nós falamos em psicologia positiva, em cursos de psicologia, quando se associam esses temas, se relacionam a... Os estudantes geralmente tendem a relacionar, num primeiro momento, a autoajuda. E questionam, olhando meio atravessadamente, no sentido de dizer, olha, a psicologia estuda isso? A psicologia estuda a felicidade? A psicologia estuda emoções positivas? Como se, então, o lugar da psicologia fosse o lugar dos problemas. Então, é muito comum a gente chegar a isso nos cursos de psicologia. E então esse movimento busca trazer um equilíbrio, não busca negar as emoções negativas, os problemas humanos, mas busca equilibrar. Isso tem implicações na nossa prática, porque nos diversos setores em que nós estejamos, hein? Seja nas intervenções com foco mais nas pessoas, seja nas intervenções com foco nas instituições ou nas comunidades, e nas psicologias que se fazem nesses contextos, por exemplo, psicologia clínica, psicologia organizacional, psicologia comunitária, psicologia das emergências e dos desastres. Ou seja, nessas distintas psicologias que ocorrem nesses distintos contextos, é necessário, portanto, de acordo com o movimento, a gente entender as forças humanas, porque são essas forças humanas que vão fazer com que as pessoas, os grupos, as comunidades, possam sair dos problemas que enfrentam. Você caracterizar o grau de estresse, o grau de ansiedade, por exemplo, isso não é capaz de, por si só, retirar aquela pessoa daquele estado. São as forças humanas que o farão. Em avaliações psicológicas, por exemplo, verificar-se quais são as forças humanas, não só as emoções negativas. Então, a promoção da saúde mental, a promoção da qualidade de vida,
passa não só por diminuir os sintomas negativos, como também aumentar as emoções positivas, aumentar as forças humanas. E então, essa perspectiva, ela está em qualquer lugar. Então, o que se poderia pensar, professor, não é um pouco paradoxal a gente pensar em forças humanas, em psicologia positiva, numa situação de desastre pela qual passa o nosso Rio Grande do Sul? Então, a gente responderia da seguinte forma: por qual razão as forças humanas também não estão lá nesse momento, fazendo com que as pessoas prossigam, apesar dos altos impactos pessoais, familiares, comunitários que enfrentam? Então, meus queridos, minhas queridas, busquem incluir o olhar das forças humanas e das virtudes nas intervenções de vocês na tragédia. Porque é muito bom quando está tudo bem, a gente dizer que tem força, que tem virtude, que agradece, que tem otimismo, mas elas são colocadas à prova mesmo nos momentos de desafio. Então, a psicologia positiva tem sido aplicada nas diversas áreas, inclusive nas emergências e nos desastres, com o objetivo de ajudar as pessoas a viver as suas vidas de maneira significativa, produtiva, ajudar as pessoas a terem esperança, ainda que a situação esteja difícil. É nesse sentido, então, que trago a psicologia positiva para pensarmos aqui, nesse momento de capacitação, formas de nós intervirmos considerando não só as fraquezas humanas, mas também as forças e virtudes das pessoas, das instituições, das comunidades. E aí, eu apresento alguns elementos aqui para destacar. Olha, a psicologia positiva, para quem nunca ouviu falar, ela não é autoajuda, nós estamos tratando de ciência psicológica, nós estamos tratando de como a psicologia busca cientificamente estudar vários processos que no senso comum se costuma delegar à autoajuda. E nesse sentido eu destaco esse número especial da revista American Psychology, da Associação Americana de Psicologia. E esse primeiro artigo aqui, Positive Psychology and Introduction, de Seligman e Csikszentmihalyi, eles então dão esse panorama introdutório à psicologia ambiental e apresentam um conjunto de artigos que vão compor esse número. Então, aos interessados, eu recomendo a leitura. E nós temos a criação em 2006 do Journal of Positive Psychology, ou seja, um periódico científico internacional para a publicação das pesquisas na área. E aí, destaco também toda a produção científica, tá certo? Como manuais de psicologia ambiental, com várias edições, trazendo um panorama dos diversos conceitos, de diversas teorias, e também manuais que buscam aplicar isso em várias áreas da psicologia, nas áreas das organizações, nas escolas, e eu destaco aqui em relação à avaliação psicológica, a avaliação psicológica positiva. No contexto nacional, nós temos a Associação Brasileira de Psicologia Positiva, que promove eventos nacionais, sendo o último deles em Porto Alegre, em 2022. E daí também, do Rio Grande do Sul, emana conhecimento produzido por vários pesquisadores nacionais sobre psicologia positiva. E alguns deles estão contidos ou são
expressos num conjunto de obras que eu vou mostrar em seguida. Então, existe grupos, um grupo de psicologia positiva e criatividade, por exemplo, na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, a ANPEP. Então, portanto, articulando os estudos em nível de pós-graduação, as produções científicas na área. E aí, essas são algumas obras, certo? A primeira delas aí traduzida e as outras produzidas no contexto nacional, apenas para ilustrar algumas dessas aplicações de psicologia positiva. Agora, eu passo a apresentar 5 princípios de intervenção em traumas em massa. Considerando, então, que abordamos agora a psicologia positiva sobre as forças humanas, e consideramos, então, que anteriormente abordamos sobre a psicologia ambiental, que fala das relações pessoa-ambiente, eu passo agora a apresentar 5 princípios que tocam nessas duas áreas do conhecimento, né, para entender os impactos humano-ambientais e de como nós poderemos intervir numa série de elementos, dentre eles, dentro das emoções, dentre eles, nas emoções positivas, na esperança e outros elementos que são reivindicados pelo movimento, né, da psicologia positiva. Esses princípios, estão publicados nesse artigo que compartilho com vocês. Um artigo muito interessante, um artigo muito esclarecedor, muito organizado, que então eu recomendo a leitura, o estudo e, a partir de agora, eu vou me concentrar na exposição desses elementos, né, que o artigo coloca, né? Então, são 5 princípios essenciais de intervenção, seja imediata ou de médio prazo, em situações de traumas em massa. Então, dentro dessa categoria, dentro de uma esquematização temporal das catástrofes, ou seja, o que acontece antes do evento, no evento e no pós-evento, as sugestões contidas nesse artigo podem ajudar, inclusive no início do evento e uma vez que esse evento aconteceu. Quais são, afinal, esses 5 princípios? Os autores organizam um conjunto de produções científicas, de intervenções, de estudos aplicados em 5 princípios. Então, senhoras e senhores, se vocês não se lembrarem do que fazer no momento de indecisão, o que se poderia, que ferramenta se poderia aplicar, a minha recomendação é, se você pensar nos princípios, eles podem lhe guiar num momento de dificuldade em que você precisa exercer a criatividade. Então, os princípios, o que eu acho interessante nessa publicação, é essa ideia orientadora. E dentro, então, desses princípios, que são a segurança, acalmar, a autoeficácia e eficácia coletiva, a conexão e a esperança. São os 5 elementos essenciais dessas intervenções propostas por esses autores. E então eles estabelecem medidas para cada um desses elementos, medidas de saúde pública e também medidas mais individuais ou grupais. Então estabelecem 2 grandes conjuntos de intervenção. A seguir, eu apresentarei
essas medidas de saúde pública e medidas individuais e grupais que podem operacionalizar cada um desses elementos no evento que os colegas, a população, experiencia no Rio Grande do Sul. Abordando, então, o primeiro elemento é a promoção de um senso de segurança, que diz respeito a criar um ambiente seguro e previsível para as vítimas, fornecendo informações claras e precisas sobre o risco contínuo e as medidas protetivas. Isso quer dizer, senhoras e senhores, que trazer esse senso de segurança é um elemento importante para ajudar a previsibilidade, para ajudar a tirar aquela sensação caótica, que, como diria Marília Helena Pereira Franco, seria uma nova ordem. Caos, na verdade, é uma nova ordem, que não mais aquela anterior. Então, aqui não a gente deve contextualizar no sentido de que as chuvas ainda ocorrem. Observamos na mídia que existe ainda previsões de chuvas para acontecerem ao longo dos próximos dias. Então, a coisa ainda não passou. Mas à medida do possível, nas regiões que já começam a experimentar o rebaixamento dos níveis da água, ou mesmo que ainda enfrentam uma situação de dificuldade, a promoção, tanto nas políticas públicas, quanto no nível individual de grupo, quanto possível, o senso de segurança. Como é que se operacionalizaria essas medidas na saúde pública? Essa priorização da segurança, levando as pessoas para locais seguros, de comunicação clara, precisa, para que as pessoas possam, então, entender e delinear as ameaças, aumentando, então, a percepção de segurança, quando, quando em realidade, né, a ameaça não seja grave. As estratégias de mídia, a importância da mídia para transmitir a informação, para estimular a resiliência, em vez de focar apenas nos problemas, nas ameaças iminentes, num sentido sensacionalista, e contribuir para melhorar a percepção de segurança pública da comunidade, desde que fato que ela exista. E redução da exposição à mídia, né? Incentivar os indivíduos a limitar essa exposição aos meios de comunicação, evitar os conteúdos de sofrimento, aquelas fotos e imagens impactantes que a mídia muitas vezes utiliza isso para angariar a audiência, em vez de informar o cidadão. Limitar conversas sobre trauma, né? No sentido de que se aquilo aumenta, né, a ansiedade e os sintomas depressivos da pessoa, a educação sobre a propaganda e informação, e ensinar as pessoas também a discernir entre a propaganda política, né, e aquelas informações que são realistas nos diversos contextos em que ocorrem e que as pessoas se aproveitam, né? O monitoramento parental, que está relacionado a educar os pais sobre como limitar e monitorar a exposição de crianças às notícias, protegendo de conteúdos potencialmente traumáticos. Então, se no nível mais de saúde pública, no nível de individual, grupal, nós temos a exposição imaginária e a real, né, por meio de técnicas que ajudem a interromper essa associação entre os estímulos que são, alguns estímulos que são inofensivos e a ameaça traumática original, ou seja, a pessoa começa a generalizar determinados acontecimentos para outros estímulos, né, que não foram necessariamente originaram determinado trauma, né? Ajudando a pessoa a se reconectar com a segurança. Então,
associar a ideia, por exemplo, de que nem todas as pontes são perigosas, né? Após testemunhar uma ponte desabar. Né? Então, essa ideia de articular o real com o imaginário, né? Técnicas de grounding, né? Que tentam trazer o indivíduo para a realidade, né? Para se conectar com o momento presente e afastar-se um pouco do trauma. Né? O grounding tem a ver com um enraizamento de colocar a pessoa no aqui e agora. Né? Então, entender, né, aspectos que dizem respeito aos gatilhos do ambiente que podem estar relacionadas com situações seguras, né, ou inseguras, ajudando os indivíduos a entenderem quando ele está em perigo real ou não. Então, essas vezes é difícil do indivíduo fazer essa discriminação, né, do ambiente, né, em função de quando os eventos acontecem, eles impactam o senso de orientação, o senso de tempo e espaço, né? Então, as medidas devem trazer para isso, né? Desenvolver habilidades adaptativas que ajudem na construção de pensamentos e habilidades de enfrentamento que sejam mais adaptativas para lidar com o trauma e promover a resiliência. Na intervenção com crianças, ajudar as crianças a recuperar a capacidade de discernir entre indicações de perigo, situações seguras, tá certo? Aumentando, então, a percepção dela para diferenciar as distintas situações. E aí, então, a gente passa para o segundo princípio, que é o de acalmar, que é ajudar as vítimas a se acalmarem, a regularem suas emoções, por exemplo, por meio de técnicas de relaxamento e de resiliência. Enquanto medidas de saúde pública, a resolução direta de preocupações, né, priorizando ações que ajudem as pessoas a resolver as suas preocupações imediatas, e reforçar os recursos disponíveis e evitar a perda de mais recursos. Então, os problemas práticos, as intervenções de saúde pública devem ajudar a resolver. A comunicação sobre a segurança, as informações devem ser claras, né, sobre o estado dos seus familiares, dos seus amigos, e os alertas sobre os perigos eminentes. A divulgação comunitária, a psicoeducação também são outras formas. Utilize meios de comunicação em massa, como a mídia, os sites interativos, programas de computador, as redes sociais, para fornecer informações sobre as reações pós-desastres, técnicas de gerenciamento de ansiedade, sinais de disfunção grave, estratégias para limitar a exposição na mídia. Então, nesse sentido, os profissionais da psicologia são importantes, não apenas aqueles que estão no campo, mas aqueles que também estão em outros lugares, que podem promover conteúdos, disseminar informações baseadas na ciência, promover a psicoeducação por meio da comunicação. E também estratégias para diferentes níveis de ansiedade, né? Como a limitação da exposição na mídia, para aqueles conteúdos que geram ansiedade, né? E fornecer notícias que sejam precisas, sem imagens perturbadoras, né? Que apresentam maior intimidade, a emotividade. Então, no sentido aqui, ele tentar acalmar a população. Então, os estudos não recomendam a mentira, informações distorcidas com essa finalidade. Isso pode, então, minimizar a credibilidade e ser contraproducente no longo prazo. Como medidas individuais e grupais, geralmente elas estão associadas ao controle da ansiedade, para diminuir, então, a agitação severa, tá certo? Como o ground terapêutico, treinamento respiratório, relaxamento muscular profundo, treinamento de inoculação do estresse, yoga, mindfulness, além de imagens combinadas com músicas, né? E além de
imagens ou músicas combinadas com técnicas de relaxamento. Tá? Os medicamentos e as intervenções combinadas em treinamento, em enfrentamento focado no problema, são opções também para lidar. Em relação aos medicamentos, é importante que isso seja acompanhado por médicos, né? Para que, por exemplo, existem reações psicológicas que são adequadas e ajustadas àquele evento. Tá? Então, são compreensíveis à luz desse evento. E é importante considerar. Tá? Então, necessariamente, nem tudo precisa ser medicado. Então, é preciso acompanhar, ter um profissional responsável, uma equipe que possa deliberar a respeito disso. Outras estratégias envolvem o engajamento em atividades edificantes, de promover atividades que não estejam associadas ao trauma, estar com as pessoas, ouvir músicas, fazer uma atividade física, para então distrair um pouco a mente angustiada e promover um senso de normalidade, controle de emoções positivas. Mais uma vez, quando possível. Então, nos abrigos, por exemplo, é possível construir novas rotinas, novos hábitos naquele momento, para aquela situação, especialmente com as crianças. Reunir as crianças para fazer atividades em conjunto, determinar horários, para os adultos, os idosos, determinar os horários de estar em conjunto e fazer alguma atividade. Tá? Então, essas atividades ajudam no senso comunitário, no senso de grupo. E a literatura não tem recomendado o debriefing psicológico, que é aquela entrevista em profundidade que ocorre justamente depois do evento, em que a pessoa é, é, vivencia mais uma vez tudo que acabou de passar. Então, existe literatura que não recomenda esse debriefing psicológico. E o uso de álcool, né, como forma de lidar com as emoções, tá certo? Então, são estratégias não recomendadas. Além também de uso de medicamentos, que é importante que seja acompanhamento médico para tal utilização, para que senão se medique sem acompanhamento e sem necessidade, como uma forma de regulação emocional, né? Que não seria interessante do ponto de vista dos reflexos futuros, né? Dessa automedicação ou de uma utilização não recomendada. O terceiro princípio, se falávamos de um senso de segurança, se falávamos de acalmar, nós falamos agora de promover a eficácia, de promover a autoeficácia e a eficácia da comunidade. Que significa o quê? Ajudar a se sentirem capazes. Aquela sensação do eu posso, eu dou conta. E fortalecer a coesão social e a conexão com a comunidade. Então, reparem que aqui remete à psicologia positiva, no sentido de que são as forças humanas que ajudam a superar esses desafios. Como medidas de saúde pública, fornecer recursos externos, ou seja, recursos que possam interromper esse ciclo de perdas e restaurar a dignidade dos cidadãos. Então, nós não estamos falando aqui só de elementos psicológicos, mas também de elementos materiais, para que as pessoas também possam produzir esse senso de eficácia. O gerenciamento de recursos pessoais e de recursos ambientais, criar maneiras de gerenciar e organizar os recursos pessoais e ambientais das pessoas afetadas. Né? Então, nesse sentido, a psicologia, dentro do contexto da saúde pública, se poderia pensar como já tem sido feito a organização de mutirões, de equipamentos, de alimentos,
de ferramentas para que as pessoas possam, então, colaborar ativamente para sair do problema que se encontra. Incluir as pessoas, incluir as vítimas nas políticas e nos esforços de tomar decisão para reconstruir a alta eficácia e a eficácia coletiva. Adotar métodos participativos, a promoção de atividades comunitárias, atividades ajustadas àquele contexto cultural, sejam elas atividades religiosas, as reuniões, a colaboração, né, de distintas religiões que possam, então, ajudar nos processos de luto, inclusive. Né? Então, o conhecimento popular, ativar o conhecimento popular. Ou seja, existem vários tipos de conhecimento, a ciência é um deles, mas ativar o conhecimento popular. E aí, essa ideia de desenvolver, então, estimular o bem-estar dos cidadãos, né? Para que eles, então, possam estabelecer, então, o que a gente poderia chamar de comunidades competentes, né? E assim elas possam compartilhar a esperança para o futuro e apoiar as famílias. Colaboração com iniciativas de desenvolvimento, né? Seja na zona rural, seja na zona rural, seja no ambiente urbano, né? De melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, na formação profissional, numa capacitação como essa que nós estamos tendo agora. A abordagem para crianças e adolescentes, por exemplo, é evitar a superproteção, de envolver os jovens na recuperação comunitária e facilitar a recuperação, por exemplo, da comunidade escolar, promovendo oportunidades de uma aprendizagem também, tá certo? E envolvimento em rituais memoriais apropriados à idade, por exemplo, em questões relativas ao luto. Em medidas individuais e grupais, daí poderemos relacionar a alta eficácia pessoal, né? Quanto que o indivíduo, né, consegue ou não dar conta de enfrentar os estressores, a percepção do controle, aumentar o controle, há terapias psicológicas como a TCC, que possibilitam aumentar a sensação de controle sobre os estresses, desenvolver repertórios comportamentais e habilidades, né, que são bases para a crença de eficácia. Né? Ou seja, a prática progressiva de situações que o indivíduo tem sucesso até chegar a situações mais desafiadoras. Então, produzir um senso de eficácia diz respeito a colocar pequenas metas, dando conta de superá-las. Então, são as metas alcançáveis, revertendo, então, aquela espiral descendente das emoções negativas. E, então, estabelecendo aquelas pequenas metas e que são alcançáveis, o indivíduo começa a desenvolver melhor esse senso de autoeficácia. No caso das crianças e adolescentes, né, ensinar, por exemplo, habilidades de regulação emocional, especialmente diante de situações gatilho, né, que colocam o indivíduo em sofrimento. O quarto princípio, então, se nós falávamos de senso de segurança, de acalmar e depois de autoeficácia e eficácia comunitária, passamos à promoção da conectividade no que diz respeito às relações humanas e sociais. Então, é crucial manter as vítimas conectadas à fonte de apoio social, como a família, os amigos, os prestadores de cuidados em saúde. Por exemplo, no âmbito das medidas de saúde pública, a identificação e a conexão com seus entes queridos. Na tragédia, as pessoas terminam por se perder.
e possibilitar, então, essas reconexões, aumentar o apoio social, aumentando, então, a quantidade, a qualidade, a frequência das interações entre as pessoas. Adotar uma abordagem de aldeia pode ser interessante, em vez de campos, né? Mas a ideia de aldeia, né, para abrigar as pessoas, diz respeito a que você tem distintos equipamentos naquele lugar que, então, possa passar uma ideia de, de organização diante do caos, né? De repente, estabelecer um conselho daquele lugar, daquele abrigo, comissões de boas-vindas, né? O lugar de orar, os lugares de serviço, as atividades recreativas, os locais de encontro, né? Então, essa ideia de um retorno a esse senso de comunidade que foi abruptamente interrompido. Então, aí resgata um pouco da ideia da psicologia ambiental, dessas relações, da importância dessas relações pessoa-ambiente. Outras intervenções no campo da saúde pública diriam respeito a projetar intervenções, né, abordar potenciais influências sociais negativas, como a desconfiança, as dinâmicas que ocorrem dentro e de fora do grupo, a impaciência com a recuperação e a exaustão, tá certo? Então, esses que também são fenômenos sensíveis que acontecem nesse momento. Enquanto medidas individuais ou grupais, se poderia destacar a identificação e assistência àqueles que estão mais isolados, aqueles que carecem, então, portanto, de apoio social, especialmente aqueles que são os mais fragilizados, tá certo? E, então, a priorização da manutenção das conexões são aspectos importantes, né? Em situações de evacuação e destruição de casas e bairros, priorizar a manutenção da conexão entre esses indivíduos, oferecendo, então, treinamento para acessar o suporte e fornecendo suporte formalizado quando o apoio informal falha. Então, aqui a importância da estruturação dos serviços. E, então, os psicólogos devem estar vinculados ao serviço, ainda que sejam voluntários. É importante isso. Reconhecer as autoridades e buscarem uma formalização no sentido de vincular-se a uma instituição e não agir isoladamente. Tá? Outras sugestões dizem respeito à abordagem psicoeducacional e desenvolvimento de competências, visando, por meio disso, aprofundar o conhecimento sobre diferentes tipos de apoio social, fontes potenciais de apoio, e aprendendo, então, a recrutar o apoio adequado. Ensinar os indivíduos a, a focar, então, na segurança e no bem-estar imediatos, né? Ainda que a situação seja difícil. E lidar com discordâncias familiares que muitas vezes acontecem no momento pós-desastre, né? Ou seja, as famílias poderão entrar em atrito, em conflito, tá certo? Decorrente de, então, é difícil para os pais lidar com as situações, né? Responsabilizando pelos seus filhos, e nesse sentido, cada um membro familiar pode experienciar aquilo de diferentes formas, né? Então, atuar como mediador, muitas vezes, de conflitos familiares nos abrigos. E o último princípio é a promoção da esperança. Ajudar as vítimas a encontrarem significado e propósito na vida, bem como a se concentrarem no futuro e em suas metas pessoais.
Então, medidas de saúde pública podem estar relacionadas aos serviços de recuperação, ou seja, uma variedade de serviços como habitação, emprego, realocação, substituição de bens domésticos, limpeza, reconstrução, reembolsos de seguro. Isso tudo, então, a esperança tem a ver não só com recursos psicológicos, mas também com os recursos materiais que as instituições públicas devem colaborar e a sociedade civil. Os programas de defesa de direitos, ou seja, uma vez que as pessoas experienciaram os problemas, né, existe o pós-evento em que vão ter que administrar as consequências. Desenvolver programas para ajudar as vítimas a lidar com a burocracia e os processos envolvidos nas tarefas pós-desastre. A reconstrução da cidade, a reconstrução das suas carreiras, das suas rotinas, e apoio à reconstrução da economia local, para que então as pessoas possam a voltar às suas atividades profissionais e evitar o ciclo de perda de recursos. Entra aí também o papel da mídia, das escolas e líderes comunitários na promoção dessa esperança, para ajudar as pessoas a se conectarem com os seus recursos, aos recursos, a compartilhar experiências, a memorializar e encontrar significado, ou seja, das pessoas que se foram, né? A importância dos rituais. E aí, então, o fortalecimento dos pontos fortes dos indivíduos e das comunidades, no sentido de estimular a resiliência e a capacidade de enfrentar os desafios e se recuperar. Medidas individuais, estudos sugerem, por exemplo, sucesso de terapias cognitivas comportamentais para muitas vezes as pessoas se sentem muito responsáveis pelos acontecimentos, né? E então e algumas delas de maneira exagerada, identificar e amplificar e concentrar-se na construção de pontos fortes, normalizar as respostas no sentido de dizer que, olha, o fato de você se estar sentindo dessa forma faz parte. E a maioria das pessoas se recuperam espontaneamente. Vamos ter paciência. Então, o autodiálogo, imaginar resultados, reestruturar medos irracionais, todos são aí arsenais da terapia cognitivo-comportamental, inclusive com crianças, né? Ajudar a administrar as expectativas geradas pelos traumas e exercícios voltados para o futuro, né? Em relação à esperança, o planejamento, são aspectos também que a literatura coloca. Senhoras e senhores, discutimos então 5 princípios que podem ser utilizados nas intervenções. Em cada um desses 5 princípios, abordei aspectos de saúde pública, ações mais de níveis de saúde pública e aspectos de nível mais individual e grupal. Os psicólogos e psicólogas envolvidos podem utilizar-se de uma série de sugestões trazidas pela literatura nesses 2 níveis. E os princípios aqui discutidos são capazes de orientar e guiar até estratégias mais circunstanciais, ou que seja necessário criar. Então, ao lembrar-se desses princípios, será possível, então, uma intervenção fundamentada. A psicologia ambiental e a psicologia positiva oferecem, portanto, as bases para a compreensão e as ferramentas de uma ação holística. E esses 5 princípios, então, expressam, em alguma medida, as preocupações dessas 2 áreas. Existem múltiplos caminhos para se operacionalizar esses 5 princípios, que vão muito além da psicoterapia, que comumente se associa, né, quando se pensa em emergência e desastres. Podemos utilizarmos de inovações
dos tempos atuais, suplementando as formas tradicionais de resposta, e a pandemia de Covid-19 nos ensinou isso, como a utilização dos recursos tecnológicos. E a importância de considerar a cultura e as tradições locais em todos os estágios do design e da implementação das intervenções. Senhoras e senhores, então eu encerro por aqui a minha exposição, agradecendo ao convite, ao IPOG, para que pudéssemos, então, contribuir nessa capacitação. E, nesse sentido, colaborar para os colegas que atuarão no Rio Grande do Sul de uma maneira mais fundamentada. Pela atenção, muito obrigado.